E o seu Antônio Martins é um dos homens pioneiros na fundação dessa cidade. Portanto, nós vamos fazer uma pequena entrevista com ele para que ele possa nos passar assim, um relato de uma forma simples e compreensiva da origem, criação e fundação dessa cidade tão maravilhosa que daqui nos fez berço da sociedade de parte das outras cidades do país. Aqui estão alguns dos seus trabalhos, são cortiços, onde os enxames de abelha se abrigam no sentido de reproduzir aqui o seu mel. Isso é um trabalho de origem bastante primitiva e que o seu Antônio Martins é um dos homens que é bem conservador dessa experiência de reproduzir mel através desses cortiços. Nós estamos aqui na casa do seu Antônio Martins, o arquivo vivo dessa cidade, e agora ele vai nos contar um pouco dessa história, como nasceu, como isso aqui foi criado, primeiro município, vila, digo, depois de feito uma grande vila, aí houve a luta pela emancipação e depois cidade com a presença de primeiro prefeito, enfim. Nós vamos como nasceu o município, primeiro como nasceu o município de Fortuna, para depois até ela chegar à vila, passar a cidade, enfim. Seu Antônio Martins, como foi que nasceu esse lugar? Qual a origem desse lugar? O senhor que chegou aqui com 3 anos de idade, seu avô chegou aqui com 3 anos de idade. Meu pai. Seu pai. Meu pai. Seu pai chegou com 3 anos de idade. E o senhor nasceu nessa cidade, como nasceu aqui, como é que surgiu isso? Bem, aqui a partir da descoberta, quando aqui era terra só apenas da nação, chegou a uma manada de porcos deixada na beira do rio Itapuru, 2 léguas daqui para o rio. Quando um homem de lá, por nome João Laurindo Torres, viu esses porcos, correu atrás deles até a Lagoa do Calumbi, que fica a mais de 1 légua do rio Calumbi, mais ou menos 8 quilômetros. E que ele descobriu a lagoa, deu notícia de que descobriu a lagoa dentro da montanha. Ele, dando essa notícia, veio uns homens de dono de escravatura visitar a lagoa. E se agradaram e moraram, situaram com a sua feitoria. Depois da descoberta de Calumbi, penetraram nas matas, descobriram Lagoa da Mata, Lagoa da Fortuna e Lagoa da Inveja. Veio para esses lugares Major Régio de Carvalho para Calumbi, Vidal Pereira para Fortuna e Joaquim Francisco de Carvalho para Mata, Lagoa da Mata, trazendo suas feitorias. Exploraram essa mata uns 3 anos. Depois consta que eles foram expulsos por Dom Pedro, porque estavam penetrando as matas devolutas da nação e tendo suas terras de propriedade à margem direita do rio Itapuru, quando estavam à margem esquerda, explorando a terra devoluta. Aí foram expulsos e não recordo certo, é o ano, mas parece-me que foi dentro do ano de
1870 a 1880. Muito bem, Dentro desse prazo. nesse prazo. Ficaram os moradores particulares fora das feitorias, morando nesses lugares, nessas lagoas. Quando meu avô, Antônio Martins de Souza, chegou em 1893. É aí que começa a história dos Martins na cidade. Aí entrou a família Martins na cidade, que ainda hoje permanece. E vem esta família, pobrezinha, sofrendo as dificuldades da vida, trabalhando de rocinha, até quase hoje se vê a diferença. Então, chegando já eu, Antônio Martins de Souza Neto, na idade de 20 e poucos anos, surgiu uma questão de terra. Apareceu donos de terra, dizendo que lá nas eras de 800 arranjaram terra aqui. Se dizia o dono de terras aqui nessa Terra época. aqui. Eu estranhei já com muitos anos que minha família morava aqui, em terra devoluta, estranhei essa conversa de dono de terra. Me joguei contra, até que descobri a finalidade da terra. Hoje é documentada, mas falsamente foi começada. No cartório de passagem franca, no segundo ofício, se encontra no inventário julgado no dia 6 de outubro de 1891, lá se vê a origem da terra, como foi projada. E aí acontece que eu me joguei como um caboclo, sem leitura, porque não tive estudo, família pobrezinha, e não tinha professor nessa terra e nem aprendi a ler, por quando não tive escola. Estudei apenas 3 meses numa escolinha particular. Tive que me jogar a fim de defender este povoado, Fortuna, que já se achava se povoando, começando a povoar. Já tinha alguma casinha, umas casas? Umas casinhas de palha. As primeiras, as primeiras. Primeira. E aí me joguei a lutar, fui logo ao cartório de Colinas, fui à prefeitura de Colinas, registrei minha casa, furei a minha casa, fui ao cartório, registrei a minha casa, para que um dia que ele chegasse dizendo vou despejar, eu já tinha uma casa com o meu pequeno documento. Aí acontece que fui lutar para fazer um povoado, minha condição fraca. Prefeitura de Colinas não ajudava, como não me ajudou. E eu tive que trabalhar só, deixando de ir para minha roça para ir tirar ruas dentro dos matos muito fechados, deixando de comprar uma coisinha para minha necessidade e comprando ruas, comprando casas para arrancar. Foi uma luta que eu tive, porque eu achava que só melhorando o povoado ficaria mais difícil de haver um despejo. Crescendo o povoado, não poderia botar todo mundo fora assim. Mas essa iniciativa sua foi própria de fazer isso? Ninguém me incentivou? Graças a meu Deus, pelo um pouquinho do dom da compreensão que eu tenho das coisas que deve ser feita, é que eu não tenho leitura e não tenho também muito temor de me encontrar com as altas autoridades. Porque, de qualquer maneira, parece que eu sei respeitar elas. Pelo menos não houve problema, né? Não houve problema. Bem, pode continuar. Aí acontece o seguinte, é que dentro dessa luta, logo fui nomeado inspetor de quarteirão, polícia, para
que ficasse lutando com o povo aqui mais de perto. Trabalhei. Essa nomeação veio de quem? De Colinas? Veio de Colinas. De Colinas. Não, veio de São Luís. De São Luís. É, de São Luís, a nomeação. Trabalhei 9 anos. Com 9 anos estava muito enfadado. Naquele tempo não tinha ganho de nada, nem sequer. Era só por força de vontade? Só mesmo para... Por amor à causa? Por amor ao caso. Aí acontece que estava enjoado, saí da inspetoria, passei para outros amigos e tal. Logo próximo foi registrado o povoado no BGE. Não pude mais continuar com a inspetoria. E também não tinha ninguém dentro destas dificuldades dentro desse povoado e que soubesse administrar nada, por quanto só tinha lavradorzinho analfabeto. Aí fui forçado a assumir um cargo de subdelegado para poder continuar o povoado. Outros 9 anos, incompleto, quando criou a cidade. Automaticamente deixei de ser autoridade. Lutando, com a minha posse fraca, como ainda hoje estou fraco, já velho, mas toda a vida com meu espírito forte, a fim de ver o melhoramento dessa cidade. Fantástica. Hoje. E a criação da cidade. Quando estava já povoado, ajeitado, vem o prefeito de Colinas e achou que esse povoado devia passar a cidade. Então, no fim do seu mandato, ele procurou passar esse povoado para uma cidade. Esse prefeito, quem seria ele? Esse prefeito foi um cidadão Nilo de Assis Pacheco, um homem que foi prefeito, trabalhou em Colina e que achou que devia fazer desse povoado uma cidade para continuar seus trabalhos de prefeito, como criou a cidade e continuou. Ele sofreu um bocado na criação da cidade, porquanto ele deixou o partido, brigou com os amigos do partido para apoiar o outro partido, o outro candidato, mas que levou muita sorte e que o partido que ele vinha nele caiu. E o que ele entrou nele, levantou. Inclusive o governador do estado... Inclusive o governador do estado, ele tirou... Era do partido que ele estava apoiando já. Ele tirou o seu mandato de governo dentro do governo. Ele tirou o mandato de prefeito dentro do governo atual. Apoiado. Esse governo seria quem? O governo do Maranhão na época? O governo do Maranhão na época foi o Newton Belo. Newton Belo. Em 62 ele foi eleito a governo do Maranhão e o prefeito de Colina criou a cidade logo. O ex-prefeito de Colina criou a cidade por cima. Mas houve alguma resistência do senhor Nilo de Assis Pacheco em relação à criação da cidade, o poder de Colina sem querer deixar o município emancipar-se? Acontece o seguinte, que na criação da cidade foi de acordo com o prefeito, com o partido de Colina, o deputado Moreira Lima, que é quem mandava Colina dentro daquela época. Mas que na briga dele com ele, lá em Colina, no partido, então se eles ficaram contra. Procuraram petirir ele, procuraram a fazer dele, como ela diz, um inimigo de não ser um criador da cidade. Começaram a persegui-lo. Foi uma perseguição
e que eles estavam no governo, no atual governo, e que podiam francamente perseguir ele na criação da cidade que estava deixando ele na fortuna. Então ele teve que passar uns dias de aperreio, mas que nada também alterou. O que alterou foi que o governo que ele apoiou foi eleito e aí logo apoiou ele e pronto. E os outros, foi quem caiu, foi quem ficou sem força de nada mais. E botou a cidade para frente. Só que não soube muito bem administrar. Ficou assim, pensando que era uma cidade de propriedade e que logo também perdeu a cidade. Logo ainda no mesmo governo que ele estava, já perdeu a força da frente da cidade. Não foi desmoralizado ele dizer ficou sem a cidade, mas ficou fraco na cidade. Conta-se que na história teve... Onde é que ele entra nessa história? Alberto Borges foi o seguinte, porque na criação da cidade teve que nomear um prefeito interino. Ah, muito bem. Enquanto haveria as eleições enquanto haveria, porque a eleição, agora me recordo, eu estava até enganado um pouco. Bem, é que me recordo que a eleição de governo foi no ano e a de prefeito no ano seguinte. No ano seguinte. Então, se esse período para se candidatar ao prefeito, justamente... Nesse período de transição houve a intervenção. Teve a intervenção do prefeito interino, foi justamente Alberto Borges. Alberto Borges sendo o meu cunhado, ele é casado com minha irmã. E aí ele se elegeu, foi candidato, Nilo de Assis Pacheco foi candidato único, que não tinha política. Não tinha política aqui dentro da fortuna. A política era toda só de um lado. Quando ele passou, rompeu dentro do partido, levou todo o eleitorado. Não ficou ninguém.